Galera, fala caveirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo em casa ainda, hein? Bora lá. Então, escolhi falar sobre algumas viroses, das principais viroses, porque doença sempre é um tema recorrente em prova. E esse ano não vai ser diferente. Teremos doença nas nossas provas, com certeza. Então a gente vai fazer algumas aulas aí falando de principais doenças que acometem aqui a gente, beleza? Hoje, doenças causadas por vírus. Bom, eu separei as doenças relacionadas ao sua forma de transmissão, porque é uma forma de agrupar, né, elas, de classificar. E o interessante é que se você sabe a transmissão, consequentemente, você sabe a prevenção, né? A prevenção para não ser transmitida a doença. Então, doenças transmitidas pelo ar, a gente está vendo muito bem agora, né? Não tem como a gente esquecer a prevenção de doenças transmitidas pelo ar. E normalmente, quando eu falo pelo ar, assim, está relacionado a gotículas de saliva que a gente expele no ar, né? Então, uma série delas, algumas muito conhecidas, da primeira tela aí, todas doenças, né, que a gente tem vinculadas a crianças, né? Catapora, sarampo, cachumba, enfim. O sarampo, agora falando, né, é uma doença que estava erradicada no Brasil e está voltando, né? Apareceu, né, final do ano passado, agora e esse ano. Isso é uma preocupação porque é uma doença séria, né? Tem muito a ver com uma disseminação assim, criminosa de que vacina não é eficaz, o percentual de vacinação não é o ideal, e ainda mais agora pessoas duvidando de vacinação. O sarampo ter voltado é algo assim bastante preocupante, possivelmente uma questão de prova, tá? A rubéola também é uma doença comum, né, em crianças, mas o problema da rubéola está muito vinculado à mulher grávida, né? A mulher grávida pegar a rubéola porque ela é mais grave na transmissão vertical, né? Da mãe para o feto. E aí pode até levar o feto à morte, né? Pode até levar esse bebezinho à morte, então ela é mais séria nesse sentido, né? Mas são doenças, de uma forma geral, doenças brandas, né? Se a gente pode falar que doença é branda, né? Bom, e aí a gente tem a tela da gripe, né? Quando a gente fala de gripe, essa gripe, sem estar especificada sob alguma forma, né? É causada pelo influenza vírus, né? O vírus influenza. É o que a gente chama de gripe comum, né? A gente, apesar de falar que gripe é um resfriado evolui para gripe, na verdade, gripe tem um causador, resfriado tem outro causador, né? O resfriado não seria, entre aspas, uma gripe branda, né? Que você não chega a ter os sintomas mais severos, né? Mais uma coriza mesmo, né? Às vezes como é que eu vou dizer? Uma dor de ouvido, né? Alguma coisa desse tipo, fraca, né? Alguma coisa desse tipo. É muito generalista, né? Esses sintomas. Eles são sintomas de uma série de doenças. Mas quando a gente fala da gripe comum, a gente está falando do influenza vírus, tá? Resfriado é um outro tipo de vírus, não todos, né? Mas a maioria dos resfriados são causados pelo rinovírus, tá? Então, só para deixar clara a diferença aí. Quando a gente fala de gripe, né, tem gripe aviária, gripe suína, né, H1N1, a SARS, que é um tipo de gripe, né, síndrome respiratória aguda grave. Essa atual, o corona, na verdade, o nome não é mais Covid, né? A OMS já alterou o nome para SARS, como está indicado o número 7, né? SARS-CoV-2, né? Porque é do grupo do corona, como a SARS, né? Um grande grupo dos vírus.
Inclusive tem até um grupo de coronavírus que causa resfriado, né? Então quando a gente fala de coronavírus, na verdade é um grande grupo que tem ali alguns vírus diferentes que causam doenças diferentes, né? Algumas mais brandas, outras nem tanto assim, tá? E a varíola. Varíola é uma doença que está erradicada no mundo, né? Elas só são armazenadas dentro de alguns laboratórios, né? Mas ela já foi muito falada como arma biológica, coisa desse tipo, mas hoje a varíola é uma doença que a gente não tem mais com o que se preocupar, tá? Doenças transmitidas pelo ar, aquela história da gotícula de saliva, certo? Bom, transmitidas pela água ou alimento contaminado. Claro que esse alimento, normalmente eu coloquei aqui um tema generalista, né? Alimento cru, né? Mal lavado, enfim, nessa linha. E estou falando só de doenças causadas por vírus. Faremos uma aula só com doenças causadas por bactérias, desse mesmo modelo. A mais comum aí, né, é a gastroenterite viral, que é a famosa doença causada pelo rotavírus, né? A gente até brinca, fala que quando a criança está vomitando, está com uma diarreazinha, vai no médico e o diagnóstico é muito simples, é uma virose. Mas normalmente é esse rotavírus aí, né, que acaba acometendo a gente, certo? As crianças vira e mexe, estão bem um dia, no outro dia estão com diarreia e vômito, médico mais 2 dias, estão 100% de novo. É impressionante como elas adoecem e melhoram rapidamente. Muitos dos casos é causada pelo rotavírus, né? Que é um outro grupo de vírus. As hepatites A e E, né? Então isso aí pode ser uma armadilha, né? Porque a hepatite B, C e D tem outra forma de transmissão. Por água e alimento contaminado é hepatite A e hepatite E. Hepatite A é a mais comum, tá? Das hepatites, é a que mais atinge a gente, tá? E a gente tem vacina. A gente tem vacina para as hepatites A e B. E se protege da B, acaba protegendo da D. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas a gente tem a vacina contra essas hepatites aí. Normalmente a gente bebe uma água contaminada com fezes, né, do portador desse vírus. Então tem a ver com saneamento básico, tem a ver com uma série de coisas, até de ordem social, né? Que a gente sai da biologia e vai mais para dentro da área da geografia, alguma coisa desse tipo, que a gente, sociologia, né? Que a gente pode falar sobre condições de higiene básica, condições de saneamento básico, de higiene pessoal, coisas desse tipo, né? Poliomielite, né? A famosa paralisia infantil, também erradicada. Talvez é a campanha de vacina mais eficiente, né, que a gente tem, com o Zé Gotinha, né? As crianças conhecem, sabem, deu muito certo aqui a campanha da vacinação contra a polio. Só mostra o quanto é importante, né? E a gente conseguiu erradicar essa doença. Transmissão por mosquitos. Aí é um grupo de vírus chamado de arbovírus. ARBO, arbovírus. São vírus que têm a transmissão através de artrópodos, né? Lembrando que mosquito é um inseto, inseto é um artrópodo. Inseto é uma classe do filo artrópoda, né? Do filo dos animais que têm membros articulados. Ora, não poderia deixar de ser, coloquei a dengue aí, né? Como primeiro caso. A gente tem os 2 tipos de Aedes mais comuns, né, em transmitir essa doença, né? Pelo amor de Deus, cuidado com o verbo, né? Causar e transmitir, né? O mosquito não causa a doença, né? O mosquito transmite a doença. Então a gente tem que estar muito atento nesse tipo de verbo, tá? Vale a pena falar que o Albopictus, né, é um mosquito assim, muito mais presente na Ásia. Aqui na América é o Aegypti, tá?
que é o mais frequente, né? E nenhum dos dois são americanos, né? O próprio nome do Aedes aegypti já dá a dica de onde ele é, né? O aegypti aí já dá a dica. Bom, existem 5 tipos de dengue, né? No Brasil, a gente tem aqui, ó. No Brasil, a gente tem casos relacionados aos 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4, tá? O 5º tipo apareceu na Malásia, foi o último tipo que apareceu na Malásia, tá? Como está aí destacado no slide, a 3 é a mais comum, certo? E a 4 é a mais rara de aparecer aqui no Brasil, tá? Todas as 4 têm o mesmo tipo de sintoma, tá? Tem o mesmo tipo de acometimento. Eu coloquei embaixo dengue grave, que é como o OMS está chamando a dengue hemorrágica, né? O nome agora atualizado seria dengue grave. Tem uma coisa aí de ser a segunda vez que pega a dengue, não é bem isso, né? Mas está relacionado com pegar a dengue mais de uma vez, tá? Mas não significa que é uma regra que tem que ser na segunda vez. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Não é essa a ideia. Aí, né? A febre amarela, né? Que também é transmitida pelo Aedes aegypti ou pelo albóbitos, né? Na febre amarela que a gente chama de urbana, só que ela é pouco comum, né? A mais comum, a febre amarela silvestre, transmitida por mosquitos do gênero Hemagogos, e na verdade é um S ali, ó, no final, no último, depois do é um S, não um G, tá? Digitei errado, desculpa, e o Sabetes, tá? São 2 gêneros que transmitem a febre amarela silvestre, que é o que permite ter o reservatório natural, né? Em macacos, principalmente. Então, normalmente a febre amarela é uma doença que o ser humano que está em contato com regiões de mata, né, está próximo ali, né, mora próximo, mora numa área mais rural, próximo à região que tem uma mata, que tem macacos, enfim, eles estão mais propensos a serem picados pelo mosquito que contraiu, né, o vírus que está armazenado lá nesses animais. Aqui no Brasil, né, no ano 2017, se não me engano, 18, teve, né, esse surto de febre amarela e o povo estava matando o macaco, né? E aí, gente, é uma falta de noção muito grande, porque se o mosquito não tem um macaco para se alimentar, que o mosquito se alimenta sugando sangue. Um mosquito fêmea, né? Diga-se de passagem. Sempre que pica a gente é mosquito fêmea. O macho se alimenta de seiva vegetal. Então a fêmea vai se alimentar do sangue e, como não tem macaco, a tendência é ela procurar mais o ser humano, né? Quer dizer, acaba aumentando a frequência da doença na gente. Mas enfim, vamos tocar o barco, né? Bom, transmissão pelo contato. Coloquei também de forma bem generalista. Primeiro que eu coloquei a raiva, né? Todo mundo conhece bem a raiva por conta dos cachorros em casa, que tem que tomar antirrábica, né? Então, a gente não vai se prender muito aqui. Hepatite B, C, D, né? Transmissão pelo contato. Como eu falei, hepatite A e E está num grupo, B, C, D em outro. Bom, como eu falei, tem vacina para hepatite B, que acaba protegendo da D também. Porque a B e a D elas andam juntas, elas estão associadas, certo? Bom, a hepatite B pode ser transmitida através de leite, saliva, sêmen, tá? A C também, relação sexual, pelo sangue, né? Transfusão hoje não transmite mais doença, né? Mas há um tempo atrás, transfusão de sangue transmitia muita doença, da década de 90 para trás. Então, era uma forma, né, de transmitir. Hoje a segurança com isso é bem maior. Mas são formas de transmissão diferentes, então a gente tem que tomar cuidado. A hepatite C é a mais grave. Em torno de 70% das pessoas que morrem com hepatite é sob a forma de hepatite C. Bom, mononucleose, eu também não vou ficar
muito presa a ela, só para ter uma noção mesmo, né? Que é a transmissão através da saliva, a gente chama de doença do beijo, que nome ingrato, diga-se de passagem. HPV, que é uma doença que pode ser transmitida sexualmente, né? A gente não chama mais de DST, a gente chama de IST agora, infecções sexualmente transmissíveis, e ela está vinculada ao câncer de colo de útero, né? Então ela pode levar a esse desenvolvimento. Hoje é desenvolvida uma vacina para crianças, tanto menino quanto menina, tomar. Se é vinculada a câncer de colo de útero, claro que na menina é muito mais preocupante do que no menino. O homem vai ser o portador, ele pode transmitir, mas ele não vai desenvolver um câncer por conta do HPV. E herpes, né? Herpes labial e genital, 2 tipos de herpes diferentes, né? Causadas pelo vírus HSV, e ambas causam ulcerações, né? A herpes labial a gente vincula também a quando a pessoa está emocionalmente abalada, aparece a herpes na boca. É porque ela tem ali de forma latente, quando a imunidade da pessoa baixa, acaba acontecendo essas ulcerações na mucosa labial, né? Porque é muito fina, né? A mucosa é um tecido muito fino. E aí, a AIDS, né? Deixei por último. É causada por um retrovírus, né? Só para lembrar, retrovírus é um vírus de RNA que ele se converte em DNA. Então ele faz um papel inverso, né? O caminho natural é o DNA se converter em RNA. Aqui acontece diferente. Um retrovírus, o RNA se desenvolve em DNA. Está sendo demonstrado aqui, ó, nesse item 3. HIV-RNA converte a DNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Eles adoram, a banca adora esse nome, né? Por isso que eu destaquei o nome dessa enzima aí. Então, está demonstrando o ciclo do vírus da AIDS, né? O vírus ele penetra na célula. Falei na nossa primeira aula, né? Ela penetra no vírus, na célula T4, né? CD4, num linfócito, e ela converte o RNA em DNA, e depois esse DNA acaba penetrando no núcleo e o vírus acaba se replicando e causando a morte do linfócito, né? O vírus da AIDS hoje, ele não cai da forma que deveria cair. Muitos pesquisadores dizem que é por conta da perda do medo, né? O ser humano perdeu o medo de morrer com o vírus da AIDS porque não vê mais aquelas histórias da década de 80 e 90, onde vários artistas, vários esportistas, enfim, várias pessoas conhecidas pegavam AIDS e iam definhando até morrer. A gente pode conversar isso mais para frente, não é o tema da aula de hoje, porque eu também mais para frente vou falar sobre retrovirais, sobre os antirretrovirais para vocês, sobre os medicamentos que estão combatendo, né, o vírus da AIDS. Aqui eu coloquei vários tipos de vírus, né, só para ilustrar essa nossa aula, certo? E eu pretendo na próxima fazer algo parecido com bactéria. Importante vocês terem noção geral de doenças, porque a gente não sabe qual vai aparecer na prova. Que vai aparecer, é certeza que vai. Certo, galera? Então é isso aí. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.